Shalom, shalom do avivamento, santos, eleitos, ungidos do Rei da Glória. Nós entendemos que o mundo espiritual é um mundo totalmente real. É um mundo tão verdadeiro que, se Deus abrir os nossos olhos espirituais, muitos poderão ter medo ou ficarem apavorados. Outros poderão ficar perplexos. Por quê? Porque é um mundo que não tem nada a ver fortemente com a nossa realidade. Porque é um mundo invisível, porém com uma existência tão real e tão verdadeira, muito mais do que esse mundo que vivemos. O mundo que vivemos, posso dizer que ele é um reflexo de grandes realidades no mundo espiritual. E destacando bem, existem os dois lados do mundo espiritual, o mundo com Deus e o mundo sem Deus. Ou seja, o reino celestial e o império das trevas. Quando se fala de mundo espiritual, muitos de nós, ou muitos dos amados e pessoas comuns da sociedade se apavoram, porque quando fala de mundo espiritual só cedem ao lado das trevas, aonde tem as histórias de fantasmas, de mortos e de demônios e tudo mais. Mas o mundo espiritual, ele tem os dois lados, o mundo com Deus e o mundo sem Deus. O mundo que mais tem apresentado aos homens, ou na grande maioria das pessoas que não têm aliança com Deus, ou Deus tem o propósito de se revelar, geralmente tem sido o mundo espiritual das trevas. Talvez porque a pessoa tem aliança com as trevas, ou as trevas quer tragar esta pessoa, ou Deus quer se revelar para esta pessoa por meio do mundo das trevas. E tem isso? Tem. Porque geralmente tem pessoas que estão no caminho com o Salvador, mas o Senhor tem um propósito muito específico com aquela pessoa e tem o infanto, né, o objetivo também de revelar para ela algumas coisas que está no mundo espiritual das trevas. Agora, é claro que o mundo espiritual divino, ou mundo espiritual com Deus, em Deus, algumas pessoas têm tido certa graça ou favor que caiu sobre aquela pessoa da parte de Deus o arrebatar em espírito ou arrebatar em sentidos, ou até mesmo ter visões de olhos abertos ou de olhos fechados e enxergar seres angelicais, seres espirituais do âmbito divino. O que eu quero dizer é que o mundo espiritual com Deus é um mundo muito belo, é um mundo fora do comum, é um mundo praticamente perfeito. É um mundo espiritual divino perfeito, mas está incompleto. Por que incompleto? Porque falta a noiva do Cordeiro e está lá e envolvida neste mundo completamente e totalmente, entendeu? Porém, é um mundo perfeito. É o mundo onde estão os anjos. É o mundo onde estão os seres espirituais de Deus. E é onde está a completude do Senhor em toda a sua glória e majestade. Entendeu? E Jesus, assentado à direita do Pai, como sumo sacerdote, intercedendo pelos pecadores e clamando pela igreja. Então vemos que o mundo espiritual com Deus não é horrível, não é horrendo. Pode ser um pouco assustador, porque se você contemplar um anjo da forma como ele é, você vai ficar apavorado. Só de você ver nas escrituras, você veja como são os querubins, os serafins, os ofanins, os 4 animais. Veja direitinho, analise lá para você ver. São seres estranhos aos nossos olhos e de acordo com o nosso mundo terráqueo. Mas, tirando esses seres estranhos,
porém não são seres que vai colocar medo em nós, pavor em nós, mas são seres que brilham e emanam a glória, a presença de Deus. Eles exaltam a magnitude do Senhor. Agora, o mundo espiritual das trevas é de causar terrível assombro, arrepio, pavor, principalmente para quem não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua própria vida. Especificamente, até filhos de Deus que não desenvolvem uma comunhão mútua ao ponto de desenrolar melhor e ter uma intimidade, uma aliança firme com Yeshua Mashiach. Yeshua HaMashiach, Jesus, o prometido, ou o Messias. Então precisamos compreender que o mundo espiritual é real. Entre o mundo espiritual de Deus e o mundo espiritual das trevas, existe um mundo físico. Esse mundo espiritual é paralelo ao mundo físico. E no mundo físico existem dois mundos físicos. O mundo físico invisível aos nossos olhos e o mundo físico visível. O mundo físico visível aos nossos olhos é o mundo que eu estou vendo você e você está me vendo. É o mundo palpável, é o mundo visto, é o mundo pela qual nós não se esforçamos tanto para enxergar. Vemos o que está patente aos nossos olhos. Mas o mundo visível, o mundo físico invisível é um mundo quântico, é o mundo das bactérias, dos vírus, dos protozoários, dos vermes, enfim, dos seres invisíveis aos nossos olhos, que só podem serem vistos por lentes microscópicas potentes. Então vemos que é neste mundo que os seres espirituais das trevas podem ter contato e transmitir para o mundo físico visível, que é o mundo nosso, patente a nossos olhos, para gerar doenças, enfermidades. É onde vem toda a situação ruim. Tudo começa no mundo espiritual e é transferido para o mundo físico invisível a nossos olhos, e se não combatermos, vai estar ali patente ao mundo físico visível. Eu espero que você esteja entendendo. Às vezes, você caminhando na sua vida natural, você não percebe que está ali com um vírus dentro de você, uma bactéria, mas já está oculta ali dentro. E já está havendo um combate dentro de você, se você tem a sua imunidade palpável ou do nível adequado, se alimentando bem, bebendo água, tomando banho de sol ou tomando vitaminas. Então, esse mundo visível, esse mundo físico, mas invisível, ele está operando muito mais atuante que o mundo físico visível que estamos aqui. Eu estou olhando para você, estou sentado olhando para você. Eu estou operante? Estou. Mas não estou tão operante quanto o mundo físico invisível, que estão em bastante aglomeração e em grande movimento. E, infelizmente, eles são seres frágeis, minúsculos, e que têm a tendência de ver o mundo espiritual, a tonalidade das cores, as cores e tudo mais. Entendeu? Assim como os animais, que mesmo que, junto com toda a natureza, foi atingido pela consequência do pecado do primeiro homem ali no Éden, mas eles não têm pecado. Eles têm a tendência de enxergar espiritualmente. Principalmente os seres felinos e alguns tipos de aves. Entendeu, queridos? Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu shalom, a minha liberação de shalom, de paz e graça, com sucesso para a sua vida. E entenda que o mundo espiritual com Deus é fantástico. Se aproxime do Senhor, porque Ele vai se revelar para você, vai lhe capacitar e você vai perder muito medo acerca do mundo espiritual das trevas e vai entender melhor o mundo físico, visível e invisível. Ok? Um forte abraço, shalom, sucesso.